Vamos voltar a ele, antes de pensar em encerramento aqui, ó. Fato relevante do SDI. No dia 19/4, o SDI Rio Bravo Renda Logística, que é o SDIL 11, administrado pela Rio Bravo, gerido pela Telos, fundo que tem administrado pela Rio Bravo e cogerido pela Rio Bravo e pela Telos. E o fundo que tem 54.615 cotistas. Ele anunciou o seguinte. Deixa eu tomar uma água aqui, que esse fato relevante vai ser maior. Anunciou o seguinte, ó. O fundo pagou a terceira e última parcela da compra do galpão de Contagem, né, lá em Minas Gerais. Esse galpão está alocado para os Correios. Essa operação foi anunciada no dia 22/4/2021. E agora essa última parcela foi no valor de 130 milhões. Então o fundo pagou os 130 milhões que faltavam, recebeu a escritura do imóvel definitivamente. Só que para isso, ele cedeu os recebíveis do contrato de locação com os Correios. Então alavancou essa operação para a emissão de um CRI no valor de 160 milhões de reais. E o CRI foi emitido em 2 séries. Vamos lá, primeira série, o valor é de 45 milhões, vou uma por uma. Primeira série, valor de 45 milhões, prazo de 36 meses, remuneração, ou seja, o custo para o fundo é CDI mais 2% ao ano, tem carência de juros de 12 meses, tem carência de principal de 36 meses, na verdade não é carência, tá? É um título bullet, ele já é pensado para que o principal seja pago todo de uma vez só, lá no final. Então paga o principal numa bala só no final, por isso é chamado de bullet. É como se fosse uma carência, tá? Não vai pagar nada do principal durante os 35 meses dele e no final tem que ter o principal tudo para pagar de uma vez só. Até então, até o 35º mês, vai pagando só juros. No entanto, tem 12 meses também de carência de juros. Tem amortização? Sim, a amortização é mensal. E o pré-pagamento é livre. Pera lá. A amortização não é mensal coisa nenhuma. A amortização é bullet, é lá no final. Aqui, para deixar melhor essa tabela, para caber melhor no slide, eu refiz na mão essa tabela e certamente está errado isso aqui. A amortização é lá no final, na primeira série, tá? O pré-pagamento é livre, não tem nenhum tipo de taxa, não tem nenhum tipo de multa para pré-pagar essa primeira série. Então aqui, se o fundo quiser, levanta uma grana, vai lá e paga esses 45 milhões proporcionalmente, né, sei lá, daqui 10 meses, coisa assim, ele vai lá e mata essa dívida. E a segunda série, que é maior e mais longa, o valor é de 115 milhões de reais, o prazo é de 150 meses, o custo é de IPCA mais 7,12% ao ano. Tem carência de juros de 12 meses, tem carência de principal de 24 meses, e a amortização vai ser mensal a partir do momento que passar a carência, obviamente. Pré-pagamento aqui não é livre. Primeiro, não pode pré-pagar a segunda série antes do 36º mês, não pode pré-pagar. Só a partir do 37º mês, e se fizer o pré-pagamento, tem que pagar uma taxa adicional, certo? Tem um prêmio aí de pré-pagamento. Então a ideia é que mais provável que a segunda série seja carregada até o final. Com isso, o fundo ficou alavancado em 25,66% do PL. Então levantou cedeu 160 milhões, né, para levantar o dinheiro para pagar a terceira parcela, e o fundo está com 25,66% do PL. Da dívida, a total da dívida do fundo equivale a 25,66% do PL. Essa é a alavancagem do SDI hoje. A distribuição de rendimento vai aumentar nos próximos semestres. Olha que interessante. Tem aqui a entrevista, a gente detalhou isso na entrevista com gestores, mas mesmo assim, tendo feito uma entrevista de 20 minutos com gestores, geralmente o que eu faço aqui? Um resumo bem rapidinho do fato relevante. Não preciso eu ficar te explicando coisa que o gestor vai explicar. Mas esse detalhe eu achei tão importante
E mesmo sem saber que eu ia ter que dividir os fatos relevantes em 2 vídeos e tal, ainda bem que eu fiz isso, mas é um detalhe tão importante que eu quis enfatizar antes da entrevista, onde será enfatizado novamente. Por quê? Não é o seu caso que acompanha fatos relevantes. Você é um investidor, uma investidora que se informa e tal, já passou a arrebentação ali, né? Já está em outro nível como investidor e investidora. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas vai escolher por causa do yield. O fundo pagou um rendimento tal, divido pelo preço que eu paguei, dá uma rentabilidade de 1 e tanto por cento ao mês, que maravilha, vamos investir nesse fundo. Eu sei, você sabe disso. E o que vai acontecer com o rendimento do SDU? Vai subir bem, vai subir nesse semestre, vai subir mais no outro semestre e depois vai cair. E isso está muito claro. Lembra, falamos semana passada também da questão lá também estava fora de casa na semana passada, do HGRE, depois do hectare, se não me engano, e eu falei, transparência gera valor. Então está aqui, ó, muito transparente toda a projeção de rendimento do fundo e explicando, vai aumentar, mas também não acho que isso vai ser para sempre. Por que vai aumentar e por que vai diminuir? Então deixa eu mostrar aqui para você. Ó. Vou até deixar inteiro na tela. A distribuição de rendimentos deve aumentar nos próximos semestres devido à carência de juros do CRI e diminuir no segundo semestre de 2023. Então, ó, se eu voltar aqui, não tem carência de juros de 12 meses nos dois casos? Então, durante o período de carência, o fundo não precisa pagar esses juros, vai sobrar mais dinheiro para pagar, distribuir rendimento, e depois diminui. Então, a distribuição de rendimento deverá aumentar nos próximos semestres devido à carência de juros do CRI e diminuir no segundo semestre de 23. Então, agora, no primeiro semestre de 22, ela vai a 0,76, no segundo semestre de 2022, ela sobe para 0,79, no primeiro semestre de 2023, o rendimento deve subir para 0,81 e depois volta para 0,69. Há algum problema com o fundo? Vão encher minhas redes sociais de perguntas. O que aconteceu com a SDI Logística? Nada que você não deveria saber desde abril de 2022. Mas no segundo semestre de 2023 vai ter gente se perguntando isso, na é verdade? E está aqui com muita clareza, né, toda essa projeção. Então a informação é esta, o fato é esse. Se isso é bom, se isso é ruim, é outra história. Agora, munido da informação, tome boas decisões de investimento. Então você sabe, você e todo o mercado sabe que o rendimento vai aumentar. Então, posso pensar em comprar agora para vender quando for começar a diminuir o rendimento? Pode, só não é só você que sabe disso, certo? Então, também é uma informação que está bastante difundida, em tese todos deveriam saber. E principal, saiba que vai aumentar o rendimento e que diminui depois por esse motivo. Até lá, segundo semestre de 23, pode ter mudado um monte de coisa, pode ter aumentado o faturamento do fundo, diminuído e tudo mais. Esta é a projeção pensando no cenário atual do que está acontecendo com o fundo. Então, agora sim, eu vou, com 30 minutos, eu vou encerrar os fatos relevantes dessa semana, a primeira parte, tá? E você já está convidado aqui para, dando sequência ao assunto SDI Logística, assistir a entrevista que gravei durante a semana com o Felipe Ribeiro e com o Douglas Medeiros para falar com gestores, certo? Para falar com Rio Bravo e com Telos, e aí você vai entender em muito mais detalhes essa operação. Com o Douglas aqui também, esse fato relevante. Cara, uma operação grande, né? Esse é um ativo dos Correios em Contagem que foi comprado faz tempo, a gente já gravou conversa sobre essa operação e era uma compra parcelada, e agora para quitar a terceira parcela foi feita uma securitização. Vou até colocar um dado inicial aqui. O fundo cedeu recebíveis desse contrato de locação do próprio imóvel, né, com os Correios para emissão de um CRI em 2 séries, que daqui a pouco a gente detalha, levantando 160 milhões de reais para o fundo. E com isso fez o pagamento dessa terceira parcela no valor de 130 milhões. Você que está assistindo já fez a conta, tem 30 milhões de sobra aí, daqui a pouco eles explicam aonde foi parar essa operação, esses 30 milhões. Então,
o lastro da operação é casado do próprio imóvel, o contrato do próprio correio, isso foi cedido de lastro. Essa operação, ela era pensada já desde quando foi feita a compra, ou as condições de mercado levaram a procurar levantar recursos de terceiros? Desde o início, se eu puder começar aqui, Felipe, mas desde o início já existia essa previsão no contrato, né? Então desde a minuta do compromisso de compra e venda já existia. A gente imaginava que a gente fez a opção de fazer a aquisição parcelada, foi muito pensada, a gente era muito vantajoso para o fundo fazer uma aquisição parcelada, porque a gente recebia 100% das receitas desde D0, isso dava um ganho para a gente nos primeiros meses muito grande, né, pensando no yield desses primeiros 6 meses, depois dos outros 12 meses. E o mercado, na época, a gente imaginava que a gente conseguiria fazer a captação, né? Mas mesmo assim, a gente já deixou preparado no compromisso de compra e venda a possibilidade de fazer o pagamento através de uma securitização dos recebíveis, caso não fosse possível levantar os recursos através de uma captação lá na frente. Legal. E a gente tem uma situação peculiar, né? Porque me corrijam se estiver errado, mas como o imóvel já pertence ao fundo, ele não é dado em garantia nessa securitização. Na verdade, não, Arthur. O imóvel que nós assinamos há um ano atrás foi um compromisso de compra e venda. Nós já tínhamos a cessão do aluguel, né, do contrato, 100%, certo. Mas ainda não tínhamos a escritura. Então, no momento em que fizemos ontem o pagamento, na passagem da escritura, ele foi alienado. E aí é uma operação, a estrutura do CRI tradicional, alienação fiduciária do imóvel e a cessão do contrato do Correio. Entendido. Bom, falando na nossa apresentação, mas o objetivo era ser bastante transparente mesmo aqui com o mercado, com os investidores. E esse gráfico de barras, ele mostra efetivamente o que eu vou precisar de caixa, né? Quando eu falo cronograma de amortização, é o caixa que eu vou precisar em cada um desses anos. Então, vocês podem ver que tem uma barra bastante grande ali em 2025, que é o fim da série Bullet, e depois você vai tendo um crescimento aí, porque você vai pagando a maior parte dos juros no início e depois vai invertendo, né? Então, você vai amortizando mais no final. Então, esse seria o cronograma de caixa, né, que a gente tem para essa operação. Acho que é importante falar aqui também, né, como que a gente vai trabalhar esse caixa. Hoje o fundo já tem uma reserva pequena, mas é uma reserva que segura pelo menos o período da amortização, da carência de amortização, que são os 24 meses, e um pouco mais. E a gente tem também sempre aquela possibilidade de ir trabalhando caixa com distribuição de resultados, mantendo ali nos 95%, você consegue também salvar um pouco de caixa para ir trabalhando. Então, a ideia é ser bastante transparente, mostrar exatamente como que a gente pensou aqui na operação e os próximos passos do fundo. Então, esses 60 milhões, essa barra grande que a gente vê em 2025, é o pagamento do principal dessa primeira série CDI, que vence toda de uma vez só, né? Exatamente. É isso. Perfeito. E aí, a ideia é que até lá seja viável fazer uma nova emissão para levantar esses recursos. Existem algumas possibilidades, né? Pode ser tanto uma venda de um ativo, se tiver alguma oportunidade interessante, não que a gente imagina agora, mas sempre é uma possibilidade, ou então através de captação, né? E em paralelo, eu e o Felipe aqui, a gente está sempre buscando oportunidades para também uma nova emissão, comprando outros ativos, né? Então, no sentido de, se aparecer algo que faça sentido, tentar melhorar o fundo, captar e também para pagar a dívida, né? Sim, esse é um mercado que está aquecido. Amanhã, depois, até esse imóvel pode ser vendido com a dívida e tudo, né? Tem que estar aberto a ouvir o mercado todo, né? Exato, é isso aí. Com essa situação, ainda seguindo os dados do fato relevante, o fundo passa a ter uma alavancagem de 25,66% do PL, é um número razoável, tem gente que acha que até 20%, até 30% dá para levar bem, e você já mostrou aí a programação de caixa. Então é em 2025 que o fundo tem que encarar uma amortização maior, né? E exato.
toda essa estrutura, ela vai mexer bastante com os rendimentos. E aí, você investidor, preste muita atenção nisso. Tem toda uma projeção de que o investimento vai aumentar, porque por enquanto tem carência tanto de juros quanto de principal, só que depois começa a pagar juros, o rendimento, né, projeta para baixo. Isso tudo é muito bom que vocês coloquem no relatório, mas é claro também que até lá vão ter outros reajustes de outros contratos, IPCA e tal. É uma previsão que mostra muito claramente qual é a tendência. Vai aumentar e vai diminuir. Agora, na vírgula, nos centavos, é bem provável que seja diferente, né, quando a gente chegar lá no segundo semestre de 2023, né? Exatamente. Aqui, é importante deixar claro, né, uma projeção. É claro que a gente consegue hoje, né, pela fotografia que o SDIL tem hoje, dá para fazer essa projeção com mais assertividade, né, porque a gente tem uma vacância hoje que é bem baixa, até menos de 3% de vacância. Metade dos contratos são atípicos, então dá para fazer essa projeção com um pouco mais de tranquilidade, mas obviamente a gente projeta aqui os reajustes, não tem nenhum reajuste aqui muito fora da caixa, né? A gente trabalha de uma maneira bem conservadora. A gente até coloca também, tem um disclaimer no relatório, que a nossa projeção aqui é de distribuição dos 95%. Nosso objetivo é ser conservador com caixa, né? Então esse resultado já é projetando até essa mentalidade aqui de tranquilidade para os próximos anos. Eu vou pôr em números aqui, mas a gente também pode pôr o gráfico na tela. Então o investidor deve esperar que deixa eu colocar o gráfico porque ele mostra da onde estamos e para onde vamos, né? Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Rendimento atual está na casa dos 76 centavos, ele deve subir para 79 até o segundo semestre de 22, sobe para 0,81 até o primeiro semestre de 23, e aí começam os pagamentos de juros dessas séries, né? Então ele cai para 0,69 por cota a partir do segundo semestre de 2023. É isso. Exatamente. Pode falar, Douglas. Não, é exatamente o que o Arthur comentou, né? Aí, então, no primeiro momento, a distribuição sobe, né? Por conta das carências, e posteriormente, com o pagamento dos juros, tem uma redução aí na receita e, consequentemente, impacta na distribuição, no resultado do fundo, né? Então, impacta no resultado e, consequentemente, na distribuição. Mas muito bom ter essa projeção vinda da gestão, porque a gente sabe o que vai acontecer. Muita gente vai achar que esse aumento é eterno, depois, quando diminuir, vai achar que diminuiu para sempre. Então, o investidor já tem, com toda a clareza desde agora, a tendência do resultado, né? O quanto ele deve esperar de crescimento e depois de diminuição e o motivo para isso. Bom, cobrimos os principais pontos. Uma coisa que faltou: os 30 milhões. Captaram 160 e pagaram 130. Tem 30 milhões aí que tem uma compra indireta. Explica para a gente, por favor. Vamos lá. Bom, na verdade, aqui a gente tem a parcela, né? O valor da aquisição do imóvel era uma parcela de 130, o montante total da aquisição são 350, mas uma operação desse porte, fazendo via securitização, envolvem outros custos também. Então, só de ITBI a gente está falando aqui de 10 milhões de reais, né, que lá em Contagem são 2,75% em cima do valor do imóvel. A gente tem ainda mais o registro, então, né, ITBI, registro 10 milhões. Nós temos, por ser uma estrutura de CRI, né, a securitizadora exige fundo de reserva, fundo de despesas, então esse é um montante que, apesar de ser ativo do fundo, né, nessa operação aqui nós temos um fundo de reserva de 2 PMTs, né, que dá mais ou menos 4 milhões de reais. Então, isso, depois quando todo mundo olhar lá no balancete, você enxerga esse valor como ativo dentro do fundo, né, mas é um montante que na prática não fica disponível para a gestão utilizar, né. Lá, quando a gente encerrar o CRI, ele volta reajustado, fica lá na securitizadora, então
eu tenho 10 milhões de custos, mais 4 de fundo de reserva. A gente tem, já veio aqui também quando fizemos essa aquisição, né? Tinha lá atrás uma retenção de 12 milhões de reais que foi feita nessa operação, porque existe ainda uma discussão entre o construtor e o Correios por um atraso da obra. Isso também a gente divulgou desde o início, né? Tá, para quem olha lá no balancete do fundo, também tem esse passivo lá. Então, a gente precisou colocar esse valor dentro de uma escrow, né? Então, tem os 10 milhões, os 12 da retenção, e aí sobra efetivamente do montante de 30, cerca de 3 milhões que vão ficar no caixa do fundo. Para quem não lembra, ó, a gente está falando deste imóvel aqui. Não só alugado para o Correio, né? Todo sinalizado como um ativo dos Correios, com as cores e tudo mais. Exato. Aqui tem dados do mercado de logística, que continua bastante aquecido, né? Vi notícias de que, mesmo depois da pandemia, o e-commerce continua com muita força. E só um ponto, né? A região de Contagem é uma região que praticamente não tem vacância, né? Então, hoje, os valores de locação estão super elevados ali. Esse imóvel é muito bem localizado, assim, é o que você comentou, né? Mesmo com a pandemia, a logística em si, né, cresceu bastante, as absorções são recorde, e ali, apesar de ser um contrato atípico, né, está numa região muito óbvia para o mercado e para atender a demanda no mercado aí de BH. Legal. Depois, dados do fundo após a aquisição, como ele fica, como fica a projeção de dividendo, alavancagem. Assim, falando do setor aqui logístico, né? O logístico tem um ponto super interessante, além de qualidade de ativo, né, especificação técnica, que é o que a gente enxerga também nos outros segmentos, mas o logístico tem algo muito interessante que é a operação em si, né? Então, às vezes, não necessariamente uma operação está intimamente ligada a um cenário macro, às vezes sim, às vezes não. Então, existem sim oportunidades, existem sim imóveis que são muito importantes, né? A tomada de decisão para uma mudança dentro do segmento logístico envolve a operação, envolve custo, né? Custo no sentido de transporte mesmo, né? Cada quilômetro que você fica mais distante do seu ponto de entrega, isso envolve custo. Então, tem muita coisa envolvida aqui no logístico para você não ficar só na análise financeira, né? Então, efetivamente, é um setor muito dinâmico, muito interessante. A gente conversa bastante aqui, tem sempre oportunidades aparecendo e a gente espera que o macro dando uma melhorada, a gente volte a crescer aqui, não só o S-Deal, mas tenho certeza que o segmento como um todo. Eu acho que um outro ponto interessante, só para finalizar, que é interessante ressaltar, quando você olha os custos do metro quadrado dos ativos, né, e custo de construção, custo de reposição, você vê como os fundos imobiliários, tanto de corporativo quanto de logístico, né, os tijolos, eles estão descontados, né? Hoje em dia é difícil você repor nos valores por metro quadrado que os fundos estão negociando hoje, né? Então, acho que é interessante olhar sobre essa ótica também. Cada vez mais difícil, né? O cimento continua subindo, o aço continua subindo, esses custos não param de subir, né? Exato. E não voltam, né, Arthur? Não voltam. Não voltam. E aí não adianta você falar, pô, mas por que a gente não importa, então, o cimento da China para ver se baixa o preço? Porque a China não exporta, ela consome cada grão de cimento que tem no mundo, né? Não tem jeito, são oligopólios, os preços só sobem e o mercado tá aquecido e esse pessoal está subindo o preço mesmo. Fora toda a quebra de cadeia que a gente sabe que está acontecendo no mundo todo. Legal. Felipe, Douglas, muito obrigado. Apareçam sempre que Obrigado. Com mais grandes operações para a gente. Obrigado, Arthur. Acho que agradece. Até mais. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.